uma live com o Márcio Raskorski. Se eu não falei o nome errado, ele é advogado especialista e colunista da TV Globo e CBN sobre condomínios, e a gente vai falar sobre a arte de conviver no isolamento, que, aliás, é uma arte, não é fácil conviver no isolamento em todos os sentidos, né, Tiago? Enfim, muito rapidamente, eu vou fazer aqui uma breve introdução e aí vou passar a palavra para o Tiago e dizer que o tema que a gente vai tratar hoje é um tema importantíssimo. É um tema que está cada vez mais recebendo atenção mundial, mas principalmente aqui no Brasil, e a gente vai tratar disso de forma muito profunda hoje. É sobre racismo e movimentos contra a violência racial no Brasil e nos Estados Unidos, né? E, embora esse tema se manifeste de forma específica em cada país, o racismo marca a história e a atualidade tanto do Brasil como dos Estados Unidos. E a sua face mais grave é a violência racial praticada por pessoas e pelo Estado. Aliás, tivemos várias dessas violências praticadas nos últimos dias aqui no Brasil contra meninos, meninas negras, contra jovens, adultos, tanto em termos de espancamento como em termos de mortes. Então, é muito importante o que nós vamos discutir hoje aqui. Na live de hoje, a gente quer conversar sobre esse problema que precisa ser urgentemente enfrentado por todos nós. É um problema que não é só do governo, é um problema cultural brasileiro também. E também a gente vai conversar sobre como os movimentos negros e a sociedade em geral têm se organizado para lutar contra a violência racial praticada pela polícia e sobre como toda a sociedade pode se engajar para mudar esse estado inadmissível de coisas. Aliás, ressalto aqui, e depois vou perguntar também para o Tiago, sobre o manifesto que foi lançado aí no domingo, se não me engano, um manifesto muito importante de várias pessoas, políticos, artistas, de todas as vertentes, defendendo que não existe democracia sem que a gente lute e combata o racismo existente na sociedade brasileira. E, para isso, vou apresentar agora o Tiago Amparo, que é professor da FGV, né, Direito em São Paulo. Aliás, eu estudei na FGV, mas em Administração Pública, onde ele ministra cursos sobre direitos humanos, direito internacional, políticas públicas, diversidade e discriminação. O Tiago é advogado, com bacharelado pela PUC de São Paulo, possui mestrado em Direitos Humanos pela Central European University e doutorado pela mesma universidade. Foi pesquisador visitante na Universidade de Colômbia. Aliás, acho que você conhece também uma das minhas irmãs, a Flávia Nemberg, que também fala muito bem de você. E o Tiago é especialista em direito constitucional, políticas públicas e empresariais de diversidade e antidiscriminação. E ele escreve semanalmente no jornal Folha de São Paulo e participa da Aliança Jurídica pela Equidade Racial. Foi secretário adjunto de Direitos Humanos e Cidadania na Prefeitura de São Paulo entre janeiro e maio de 2017, e eu estava lá também como secretário de Inovação e Tecnologia. Tiago, um grande prazer estar com você aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A palavra é sua, meu amigo. Não, muito obrigado, Daniel, pelo convite. Eu gostei bastante. Eu acho que é um tema muito importante para a gente discutir, não só hoje, né, mas como sempre, e dados os acontecimentos nos Estados Unidos e também o que acontece recorrentemente no Brasil, isso tem se tornado ainda bem, pelo menos, né, um dos lados positivos é que, pelo menos, isso tem se tornado um tema cada vez mais candente para toda a sociedade, né? E eu acho que isso é muito importante a gente falar, não só da questão da violência policial, racial, mas também do racismo de forma mais estrutural, mais ampla, que vai muito além, infelizmente, da questão policial, né? Ela está em todas as estruturas e instituições da sociedade de formas diferentes. Então, isso é bem importante a gente discutir essas questões. Então, é um prazer enorme estar aqui e eu acho que eu posso começar falando ou você perguntar, fica à vontade para
É você que manda. Tá bom. Não, eu acho que a gente podia já começar um pouco, você nos ajudar a traçar um pouco um paralelo entre a realidade da violência racial nos Estados Unidos, que a gente viu com aquela morte absurda, né, do George Floyd, e no Brasil, né? Se Uhum. tem um paralelo, se na violência nos Estados Unidos é diferente da brasileira, se sim, que diferença? Eu acho que é muito Uhum. importante a gente poder traçar esse paralelo para entender um pouco mais o que acontece lá e o que acontece aqui também, né? Uhum. Então, quando a gente olha, focando especialmente na questão de policiamento, quando a gente olha a história do policiamento nos Estados Unidos e no Brasil, a gênese primeira desses sistemas policiais, antes de a gente entender polícias como uma instituição que serve para proteger todas as pessoas, em tese, que ela é uma instituição pública de agentes que não são privados, mas agentes públicos, que devem respeitar todas as pessoas de forma igual, garantias processuais de como que você aborda a pessoa, como a pessoa, o direito que a pessoa tem de se responder com ampla defesa num caso de uma investigação, um caso de processo penal. Então você tem todas essas garantias que a gente sempre acha que elas sempre existiram, né? Mas na verdade não, é uma mudança bem mais recente, século XIX, século XX, de você ter uma polícia mais estruturada, um pouco mais pública do que, especialmente século XX, do que a gente acha que é natural, que seria desde sempre, né? A origem das instituições policiais, tanto nos Estados Unidos quanto algumas cidades, como no Rio de Janeiro, por exemplo, está muito ligado com a questão da escravidão. Então, a gente já começa por aí, né? Tem até um seriado agora recente que chama Black AF, que ele vai falar basicamente de que tem uma piada ali, né, que você fala, olha, qualquer questão racial hoje, você sempre dá para voltar e falar assim, isso começou na escravidão. E é um pouco isso é verdade, no sentido de que você tinha nos Estados Unidos a questão de patrulha de escravos, que eram patrulhas privadas, principalmente no sul escravagista, onde você, no sul dos Estados Unidos, você tinha ali atores privados capturando pessoas escravizadas que eventualmente fugiam. E no Brasil, você tem ali a história do começo da escravidão, do começo da polícia, muito ligado com a questão do império e também com patrulhas privadas noturnas que também protegiam propriedade, também capturavam escravos. Então, a questão racial sempre esteve no cerne ali do policiamento, do controle policial. Quando a gente vai olhar, e aí é um passo grande, mas quando a gente vai olhar dentro do contexto moderno de policiamento, você tem táticas de policiamento, tanto lá quanto aqui, que influenciam e ajudam esse aumento dessa violência e essa disfuncionalidade na violência recorrente que a gente vê nos Estados Unidos. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, você tem táticas modernas de policiamento, como o que eles chamam de janelas quebradas, que é a ideia da polícia ostensivamente controlar qualquer desordem social, e aí amplamente, não necessariamente um crime, então uma pessoa embriagada na rua ou pessoas em situação de rua, algo desse tipo, assim, de qualquer a ideologia das janelas quebradas é de que desordens sociais, né, a janela quebrada, desordens sociais possibilitam a cometimento de crimes, né? Então, você ter um controle da ordem social, você diminuiria o número de crimes. Só que isso leva a uma expansão gigante da atuação policial que vira um controle ali do dia a dia, né? Você até falou que na próxima live vai ser sobre síndico. É como se a polícia fosse o síndico da sociedade, né? Ela está ali vigiando tudo o que acontece. Isso expande muito a atuação dos policiais. Isso acontece nos Estados Unidos e aconteceu já antes, mas agora tem ainda a persistência dessa ideia das janelas quebradas. Outras coisas, outras táticas, como, por exemplo, stop and freeze, dessa abordagem policial recorrente, que às vezes não é nem relacionada para parar um crime que está acontecendo ou uma suspeita de um crime, mas abordagens aleatórias, ali, que muitas vezes não são tão aleatórias, são discriminatórias e muitas vezes violentas, sem nenhuma razão de ser, né? E aí você tem controle mesmo de crimes que são menores. Então, no caso do Floyd, ele foi acusado de ter utilizado nota falsa numa compra, o que supostamente, né, porque a gente não sabe. E mesmo se tivesse acontecido, seria um crime completamente não violento. Você usar um dinheiro falso, não tem nenhuma justificativa para esse tipo de abordagem policial.
Acontece que essa ideia do stop and frisk, de você constantemente abordar as pessoas do policiamento ostensivo, isso gera mais interações violentas, né, da polícia com a população. E aí você não tem a clareza nessas táticas de quais são as técnicas, efetivamente, que você pode utilizar contra as pessoas. Então, agora, uma das coisas que já aconteceu depois dos protestos é que algumas cidades, alguns estados, proibiram expressamente algumas táticas de policiamento, como, por exemplo, táticas que levem ao sufocamento das pessoas. Então, você não pode, algumas cidades, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas acho que é Memphis, Califórnia, New Mexico, o estado de Califórnia e New Mexico, e própria Minneapolis, estabeleceram que as táticas relacionadas a sufocamento não podem ser utilizadas ali para você controlar a pessoa, porque isso pode, numa ação discricionária ali, você pode ter o sufocamento, como aconteceu no caso do Floyd, né? Então, isso tudo para dizer que nos Estados Unidos você tem várias táticas de policiamento que dão muito poder para as polícias e discricionário para determinar a interação com os cidadãos e a violência da interação dos cidadãos, que vai contra a ideia de uma polícia que tem uma atuação proporcional. Claro que a polícia, numa situação extrema, pode utilizar o uso da força letal, só que é somente quando ela for algo que possa gerar a perda da vida direto daquela pessoa, do policial ou de uma outra pessoa. Então, é muito... quando ela tem que ser proporcional à ameaça que ela está sofrendo. Então, ela não pode utilizar diretamente a força letal, seja atirar uma arma ou um sufocamento, sendo que não tem nenhuma razão de ser. Então, o racismo está muito relacionado com essa ideia de que corpos negros e pessoas negras podem ser objeto dessa violência e serem os destinatários dessa violência, que é uma violência discricionária pela própria forma que o policiamento se construiu lá, né? E ainda mais um processo que a gente viu nos Estados Unidos e que aqui já tem há bastante tempo, é um processo de militarização da polícia. Quer dizer, quando a gente fala militarização, desmilitarização, para as pessoas entenderem, não significa o nome da polícia exatamente. É as técnicas e o modo que a polícia funciona. A polícia pode se chamar de outra coisa, como nos Estados Unidos não chama polícia militar, mas ela pode ter técnicas militarizadas, né? Então, no caso dos Estados Unidos, você tem o aumento do número de equipamentos militares sendo comprados por polícias locais, de cidades, e que isso aumenta ainda mais o potencial militar de utilizar a tática militar mesmo, que é a ideia de nós contra eles, né? Que é uma lógica do inimigo, né? Usar a população como inimigo e não como destinatário cidadão daquela ação policial. No Brasil, a gente tem esse histórico de militarização da polícia, uma falta de controle da atuação policial, da abordagem policial. Saiu recentemente agora, né, um vídeo no final de semana em São Paulo de uma pessoa que estava sendo espancada pela polícia, sem mostrar resistência, o que é completamente contra as próprias regras da polícia. A pessoa, você só pode ser violenta, nem naquele jeito você não pode ser violento, mas alguma medida que você pode utilizar de agressividade é proporcional à agressividade que você recebe para imobilizar a pessoa, né, se você for o policial. Então, aquilo só se justificaria, não naquele nível nunca, mas só justificaria algum tipo de violência se a pessoa está resistindo. Se a pessoa está sentada no chão, não resistindo, não tem uma justificativa para aquilo. E aí, então, para resumir a ópera, assim, você tem nos Estados Unidos como no Brasil técnicas de policiamento que possibilitam o uso da força policial e que fazem com que o racismo entre ali como uma forma de justificar o uso da força contra pessoas negras, o maior policiamento ostensivo de territórios onde você tem mais pessoas negras, seja periferias no Brasil, seja, né, ali alguns bairros nos Estados Unidos que tem mais concentração de negros. Uma pessoa que morreu em março, se não me engano, agora há pouco, foi a Breonna Taylor, que ela morreu numa que eles chamam de patrulha vertical, quer dizer, a polícia foi ali sem avisar, e ela entrou num prédio onde ela estava, e ela estava em casa, não estava fazendo nada, que é essa patrulha de prédios e de territórios negros, né? Então, isso tudo faz com que dê mais poder para a polícia em agir de forma muito violenta e com viés racial, né? Agora, Tiago, pensando, né, nos Estados Unidos, é um regime de democracia já há bastante tempo, tá certo?
apesar disso, a gente conhece todos os protestos na década de 60, Martin Luther King, da importância dos direitos iguais para negros e brancos, mas é uma sociedade democrática e que parece que não conseguiu ainda ultrapassar essa situação. E a gente pega o caso do Brasil, e eu vou te citar, eu trabalhei no livro com o Caco Barcelos, o Rota 66, e ajudei ele a fazer o livro, isso há mais de 30 anos atrás, e a gente, naquela época, já via que a gente fez um tremendo levantamento, eu que fiz praticamente, com apoio de algumas pessoas, e a gente via que a grande maioria das pessoas que eram mortas pela rota eram jovens, negros, pobres da periferia. E isso continua, mais de 30 anos atrás. E a gente saiu de uma ditadura em que a polícia era também para sufocar, para prender, para bater. E o vídeo que você citou, que eu vi também, a pessoa estava esse fim de semana sentado, absolutamente não estava reagindo a nada, e os policiais continuavam a bater. A sensação que aqui é que a polícia ainda não se democratizou como a sociedade brasileira e, portanto, continua achando que a polícia é para bater em pobres, negros, né, da periferia, jovens, né? Agora, o paralelo que eu faço e nos Estados Unidos, uma sociedade democrata há muitos anos, mas que continua também com essa diferenciação grande. Por que será? Isso tem a ver com cultura, isso tem a ver com outras questões, e dos dois lados, muita violência e mortes, principalmente jovens, pobres e negros, né? Então, a gente tem é interessante você trazer a questão da democracia. Tem um projeto muito legal do jornal americano no New York Times, de Nova York. Ele vai pegar, chama-se Projeto 1619, que 1619 é o ano em que o primeiro barco de escravos aportou ali nos Estados Unidos, na costa da Virgínia. E aí eles tem vários textos que vão tentar recontar a história dos Estados Unidos a partir, tendo como marco inicial ali esse momento de 1919. E tem um texto muito provocativo e interessante, que inclusive citei na Folha, que fala que os ideais da democracia americana eles eram falsos quando eles foram escritos, a ideia de todos são livres iguais na Declaração de Independência, e foram os negros que lutaram para que ela se tornasse verdade, né? Entre outras pessoas, né? Mulheres, outros mulheres negras que trouxeram ali essa força. A gente percebe que, mesmo sendo uma democracia antiga nos Estados Unidos, negros são historicamente discriminados nos Estados Unidos, inclusive por meios legais, né? Você teve ali, além da própria escravidão, você teve um sistema que se chama de Jim Crow, que é o sistema de segregação racial, estabelecido legalmente, onde você tinha aquela questão, né, de pessoas negras sentam de um lado, pessoas brancas sentam de outro, nos transportes públicos, nos restaurantes, a questão da dificuldade para exercer seu direito a voto, que existe até hoje. Na Geórgia, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem mudanças legais constantemente tiram a possibilidade das pessoas votarem, porque a gente tem uma coisa que a gente leva em consideração aqui no Brasil, que a gente nem pensa, né, que é um avanço, mas o fato de você ter um documento que é único para para todos, que é o título de eleitor, que todos têm direito, e você tem isso padronizado no país inteiro. Enquanto que nos Estados Unidos, você tem leis estaduais que dificultam ali o exercício das pessoas do direito básico da democracia, que é o exercício do voto. Seja porque elas regulam qual identidade que você pode ter efetivamente, se você pode não ter uma identidade X ou outra Y, qual é o prazo para você registrar para a eleição, se no próprio dia da eleição é feriado ou não. Aqui no Brasil, a gente só a gente nem até esquece que é um privilégio ali você ter no domingo que todos possam votar, enquanto nos Estados Unidos boa parte das eleições acontecem num dia comum. Então você tem essas dificuldades que estão estruturais, que impedem, e tem várias pesquisas que mostram negros serem impedidos, negros e outras minorias, como que nos Estados Unidos negros são minoria, mas e aqui é a maioria, mas lá você tem latinos também e outros grupos que são historicamente discriminados. Então, acho que quando a gente olha a história da democracia americana, você tem muita luta de movimentos de direitos civis, como na década de 60 em diante, e mais recentemente você tem, né, o movimento
vidas negras importam, e esse movimento mais recente agora com relação a Floyd, é que tentam enfatizar e democratizar a sociedade, né? E aí, no Brasil, a gente percebe que, apesar de a gente ter um sufrágio universal, todos podem votar, isso ser aberto, isso é uma conquista razoavelmente recente, e também você tem uma cultura democrática e instituições democráticas ainda muito recentes. Então, você tem uma cultura democrática que de interação com a polícia que é muito ainda incipiente. Você tem uma disfuncionalidade do próprio sistema de representação, porque tem poucos negros, poucas mulheres, inclusive mulheres negras e mulheres brancas nos parlamentos, né, tanto legislativo, municipal, estadual, federal. Então você tem ainda uma promessa de democracia não concretizada e não viabilizada na sua potência máxima, né? Então você tem, quando você olha a parcela, é como se vivesse, Daniel, em dois países diferentes. Porque quando você olha qualquer dado científico, de dado social, você vê ali uma disparidade completa entre negros e brancos no Brasil. Assim, pretos e pardos recebem em torno de 50% do salário dos brancos, só para começar aí. Quando você vai olhar pesquisas como, por exemplo, da Minha Sampa e Rede Nós São Paulo, aqui em São Paulo, que vai olhar o mapa da desigualdade no município de São Paulo, só no microcosmo da cidade de São Paulo, você vê que, eu sempre cito isso porque eu acho isso muito um disparate, assim, você tem em regiões como Moema, que é uma região rica de São Paulo, você tem uma expectativa de vida em torno de 80 anos. Na outra parte da cidade, mais na Zona Leste, na periferia da Zona Leste de São Paulo, é em torno de 50 anos. Então, numa mesma cidade, está falando de 30 anos de diferença de expectativa de vida. Então, e aí quando você vai colocar em cima disso o mapa de onde os negros moram em São Paulo, que são os dados ali do censo 2010, você vê que casa completamente essas zonas mais precarizadas como onde os negros moram. Então é como se fosse realmente vivessem em lugares diferentes. Eu moro aqui, por exemplo, em Pinheiros, nessa região, algumas partes de Pinheiros, o índice de violência é como se vivesse na Suécia. Outras partes da cidade de São Paulo ou do Brasil, né, Rio de Janeiro e outros lugares, é como se vivesse em zonas de guerra. Então, há muitos Brasis dentro do Brasil, né? E aí é difícil você tentar construir uma democracia com essas disparidades, sem que você efetivamente inclua as pessoas negros e negras no Brasil, efetivamente, tanto do ponto de vista socioeconômico, quanto do ponto de vista de acesso à democracia, possibilidade de participação, de se eleger, de votar efetivamente ser eleito, de ter uma voz efetiva na democracia. E a gente vê nos Estados Unidos que eu estava até lendo um artigo super interessante hoje, que a gente sempre pensa assim nos Estados Unidos ali como o Trump com aquela posição mais militarizada, né, com uma posição mais contrária aos protestos, e o Partido Democrata de oposição mais forte ali com a herança do Obama e de mais próximo da comunidade negra. Por outro lado, você também tem nos Estados Unidos um ceticismo com relação com relação à oposição, por causa muitos integrantes da oposição já estão lá no poder há muito tempo, inclusive representantes negros, e que já perderam as críticas de muitos manifestantes, é que eles perderam o contato real com a comunidade, com a mudança efetivamente das estruturas ali que oprimem a população negra. Então existe também, claro que o voto de pessoas negras é muito maior para os democratas do que do Trump. Eu não lembro a porcentagem de cabeça, mas era menos de 10%, então para o Trump, então isso tem uma disparidade ali. Por outro lado, existe uma crítica também de falta de democratização do sistema político, de acesso dessas demandas para efetivamente mudar as coisas, né? Os democratas apresentaram, logo depois dos protestos, na última segunda-feira, na semana passada, eles apresentaram um projeto de lei que fala da questão de reforma policial e tenta fazer uma reforma policial ali, numa atuação que lá tem, como o sistema federativo, você tem um limite também do que o governo federal pode fazer. Mas eles tentaram fazer um projeto de lei para poder mudar ali, então isso é um avanço, mas é muito difícil a mobilização, mesmo com protesto em massa, de fazer uma mudança democrática sistemática, né? Acho que a gente tem uma falta de cultura democrática, e acho que não só autoritarismo ou falta de institucionalidade das instituições democráticas, elas não serem transparentes ou algo do tipo.
Eu acho que o que me preocupa ainda mais, Daniel, acho que é a falta de cultura democrática no dia a dia. A gente vê, saiu uma notícia muito triste do Globo na semana passada, que falou que só em 2010, 2020, acho que foi de janeiro a março, eu tenho números na minha cabeça que eu sou bom de lembrar números, mas 98% teve um aumento de 98% de munições compradas em 2020, de munições para arma, né, para arma de fogo. E no ano passado foram 90% de aumento. Então, a gente está falando de um armamento da população, que numa população, numa sociedade que já é violenta, e a gente percebe que isso tem um potencial muito grande, né? Eu tenho, às vezes, medo mais, até além da questão da democracia das instituições, até às vezes eu tenho medo mais ainda da cultura democrática do dia a dia, de você estar numa briga de trânsito e aí, de repente, a pessoa saca uma arma. Então, isso faz com que a gente não se sinta, né, livres, iguais, democraticamente no dia a dia, né? Isso pode se tornar isso acho que é um marco importante de a gente repensar como a gente consegue instituir de novo essas culturas democráticas. E acho que um último exemplo quando a gente viu ontem, saiu, sempre tem dados recentes, porque quem acompanha o Twitter e quem segue as notícias, elas acontecem sempre, né? Mas tem um jornalista repórter do UOL, onde estava cobrindo as manifestações, o policial bateu nas costas dele, caiu o celular e quebrou o celular. E a única coisa que estava fazendo era filmar uma abordagem policial que estava sendo realizada. E aí eu lembro de um jornalista do Nexo que falou uma vez, há um tempo, o João Paulo Charlot, que ele falou, olha, se a gente tem medo de filmar a atuação policial, nós não estamos mais numa democracia. Porque não é nenhum desacato, inclusive desacato está sendo discutido no STF, não é nenhum desacato, nada, você monitorar o que a polícia está fazendo, porque ela tem que ser uma polícia democrática e tem que ser transparente. O nome do policial tem que estar escrito na farda, ele tem que se identificar. A pessoa, eu tenho direito a filmar, porque também é minha segurança filmar e saber o que está acontecendo para documentar. Então, acho que a democracia também está aí, né? De você chegar perante uma autoridade, seja a polícia, seja ela quem for, e falar, olha, somos aqui numa relação de respeito e democrático, e não uma relação de fala e um manda e outro obedece, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Eu sou, antes de mais nada, também cientista social formado pela USP. E eu vi recentemente um discurso do Obama, né, dizendo, eu acho o Obama um dos melhores políticos que a gente tem no mundo, né? E para mim é muito maluco que nos Estados Unidos, mesmo depois de 8 anos de gestão Obama, a gente vê uma situação como a gente está vendo lá. E ele mesmo estava reconhecendo como não conseguiu mudar um pouco a cultura, né? Essa cultura da polícia, essa cultura racista de parte dos Estados Unidos, e fazer com que houvesse uma transformação cultural na sociedade, que é algo que você falou. E a gente vê que isso lá nos Estados Unidos, que a gente tem uma classe média negra forte, e que consome, e que é importantíssima, né? Aí eu faço o paralelo aqui com o Brasil e eu vejo nessas escolas que a gente estava conversando, de elite, mesmo escolas liberais que meus filhos estudam, que você foi dar aula, praticamente nenhum negro. A gente tem uma enorme dificuldade de ver um negro participando, né? Aqui tem uma pergunta, sou negro e aprendi a me defender desde pequeno. Temos que nos justificar o tempo todo. Já fui barrado em hospital chique, em restaurante fino, pois tenho amigos brancos, né? Como é difícil lidar com esse preconceito. Então, imagina, aqui é um círculo vicioso, porque você não vê os negros frequentando os mesmos lugares, você não vê os negros nas escolas, mesmo nas universidades, ainda uma raridade grande, você não vê no mercado de trabalho em posições de liderança, fora raríssimas exceções, e isso acaba, no meu modo de entender, fazendo com que não tenha uma classe média negra forte que possa empurrar para que mude como as pessoas veem isso. Então, aqui é ainda mais complicado do que nos Estados Unidos isso. Como é que você vê isso, né? Eu acho que tem uma... Então, quando a gente olha só os números, é algo impressionante, né? Eu sempre enfatizo isso porque
só na questão de... A gente olha só a questão de violência policial, a gente fica assim, meu Deus, né, a violência policial dos Estados Unidos, ela é muito brutal, a gente não pode naturalizar, mas quando você olha de ali, você teve um pouquinho mais de 1.004, 1.010 mortos pela polícia no ano passado nos Estados Unidos inteiro. No Rio de Janeiro, no ano passado, foi 1.800 mortos pela polícia. Ou seja, só o estado do Rio de Janeiro matou mais pessoas, quase o dobro, do que os Estados Unidos inteiro. Então, a gente percebe que, só nesse dado, a gente já percebe que a gente está num outro parâmetro. E acho que também tem um outro parâmetro, no sentido de que a gente, historicamente, foi ensinado a colocar a questão racial por baixo do tapete. Então, como não tem, né, aquela eterna justificativa de falar, não, mas não tem negros, não tem negro, então fica aquela coisa por baixo do tapete e a gente não fala disso. Eu também posso de que a gente está falando cada vez mais da questão racial, porque você teve, seja pelas cotas raciais, ou seja por mobilizações ali de empresas, por exigência, por movimento negro impulsionando a agenda de representatividade, de inserção no mercado de trabalho, que a gente está discutindo efetivamente as questões raciais. Porque eu acho que hoje a gente não teria, muitas vezes a gente não teria isso sendo discutido tão abertamente na sociedade, né? Eu sempre falo assim de que quando eu tiro, né, a camisa social bonitinha, o relógio e saio na rua de shorts e chinelo e camiseta regata para comprar pão no domingo, eu tenho medo se a polícia me parar e achar que eu estou assaltando, se eu posso entrar ou não posso entrar. Ontem eu estava, por exemplo, uma coisa anedota, eu estava com meu namorado no supermercado e levei essa sacola amarela que está aqui, levei aquelas sacolas de reciclada, né, de reciclado, não de plástico, né? E aí a gente só não estava não podia colocar no carrinho, e aí eu falei, não, vou colocando aqui, porque a gente só estava com um carrinho pequeno, eu vou colocar mais nessa sacola. E aí, automaticamente, ele também é negro, automaticamente a gente ficou pensando, não, peraí, será que as pessoas vão achar que a gente está roubando por estar fazendo isso? Vamos pegar um carrinho maior para ficar bem claro que a gente não está roubando. Essas pequenas violências diárias, que não são pequenas, né, para quem sofre elas inclusive já tem pesquisas nos Estados Unidos que mostram que elas têm um impacto físico nas pessoas, de que você aumenta o número de hormônio de estresse, as pessoas ficam mais cansadas, mulheres grávidas negras e latinas nos Estados Unidos os filhos têm mais complicações após o parto, que parte explicado por esses hormônios, por essas dificuldades que as mulheres negras sofrem. Então você tem essa questão nas interações sociais, especialmente quando a gente vai para espaços brancos, né? Então, a gente foi historicamente com esse mito da democracia racial, com esse mito de que a gente nunca teve segregação espacial e de que estava tudo certo, que nunca teve como nos Estados Unidos ou na África do Sul, a gente sempre empurrou a questão racial por baixo do tapete. Então, a gente não colocava isso na frente, não discutia isso abertamente. E aí, nos Estados Unidos, uma coisa que eu fiquei muito espantado quando eu estudei lá, e eu estou indo para lá de novo fazer o pós-doc no ano que vem, o fato de você ter uma profunda desigualdade, como você também tem aqui. Até pesquisas que mostram que desde a década de 70 até agora, a disparidade de salário de negros para brancos também não aumentou tanto consideravelmente. Então, você tem quer dizer, não diminuiu a disparidade tão consideravelmente, ou seja, você tem ainda uma persistência de desigualdade, da desigualdade de habitação, de saúde, a questão do Covid a gente vê agora, tudo isso ainda existe. Mas você vê uma classe média negra nos Estados Unidos em diferentes espaços que se mostra ali, olha, afirmando a sua posição. Seja em universidades de elite, como Columbia, NYU, Harvard, eu vi pessoas negras ali, número muito menor, claro, de pessoas brancas, mas você via pessoas negras sentadas do seu lado, você via professores negros muito mais do que a gente vê no Brasil em universidades de elite, sendo que eles são um número muito menor proporcionalmente do que nós no Brasil, ou seja, existe efetivamente a disparidade, mas você tem nas grandes cidades ainda uma presença de uma classe média negra, que isso é muito importante, né? E aí quem vai estudar, você falou na questão de ciência social, quem vai estudar cientistas sociais que vão estudar movimentos sociais e protestos, eles vão falar que tem várias razões pelas quais os protestos têm mais mobilização, mais força. E uma das explicações é por meio de recursos. Então, existe uma parte da teoria política que vai falar que você tem recurso, e não é só recurso de dinheiro, é também recurso institucional. Você tem ali várias instituições que, historicamente, já têm mais fundos, mais recursos, mais mobilização. Nos Estados Unidos, você tem toda a mobilização das igrejas evangélicas negras, você tem a mobilização das estruturas como
NAACP, que é da época da segregação ali, da luta pelos direitos civis, que é uma associação que existe nos Estados Unidos inteiro. Você tem várias associações que impulsionam. Quando você tem algum caso grave como o George Floyd, isso ativa essa rede de contatos que mobiliza as pessoas para sair para a rua. Numa sociedade que, historicamente, sim teve protestos, e aí eu sempre, quando alguém pergunta para mim assim, não teve muita protesto no Brasil com relação ao movimento negro, sempre tem depois de uma morte de uma pessoa negra. Eu acho que o problema é muito mais da questão de solidariedade de pessoas brancas com esses protestos do que, efetivamente, se houve ou não protesto, que sempre há. E também tem uma leitura da história, que tem uma autora, a Flávia Rios, quem quiser ter interesse, dá para achar no Google, ela tem uns textos sobre protestos negros, vai fazer um resgate sobre a década de 70, década de 80, que o Brasil teve, e na década de 2000 também, teve muitos protestos negros no Brasil. Então, mas com menos recursos e com essa cultura de, efetivamente, você colocar por baixo do pano a discussão da questão racial. Até hoje você tem a discussão, será que cotas funcionam, será que cotas não funcionam? Assim, depois de tantos estudos que mostram que elas funcionam, que pessoas que entram pelas cotas têm um desempenho acadêmico igual ou maior, isso serve para a mobilidade social, ainda a gente precisa ficar discutindo porque a gente foi culturalmente programado para tornar a questão racial como por baixo do pano, né? Então, mas, Tiago, aí vem algumas perguntas aqui. Gente falando o seguinte, o Luiz, os negros são mais de 50% da população no Brasil, aí focando no Brasil. Por que não tem essa inclusão social? E a Selma faz uma pergunta importante, como desenvolver as qualificações de crianças negras que não têm acesso à educação de elite? E aí, reforço para você, bom, dada essa situação, o que pode ser feito em termos, por um lado, de políticas públicas, né, que é importante, e, por outro, a sociedade. Como é que a sociedade pode ajudar a reverter? Por exemplo, o manifesto de ontem, eu fiquei muito feliz com o manifesto, mas é um manifesto. Aí, o que faz para a gente ir além e conseguir fazer com que, na prática, as coisas comecem a mudar, né? Então, é bem interessante essa pergunta, e porque você tem, vamos lá, tem parte da literatura sobre raça e classe no Brasil, vai ter um modelo que se chama modelo socioeconômico, de realização socioeconômica, que é o quê? Quais são os fatores que influenciam para as pessoas negras serem mais pobres, serem mais vulneráveis economicamente? São vários fatores. Um deles é uma coisa que, trabalhando no setor público, na prefeitura e também na Câmara de Vereadores, você deve saber melhor que eu, e também eu lembro um pouco da prefeitura, que é a discussão sobre educação infantil e educação básica, né, a questão de creches. Quando você, proporcionalmente, o investimento no Brasil é muito pequeno em relação a creches, e o investimento, digo tudo, assim, o apoio que você tem federal, até tem um texto bem interessante do Pedro Neri, economista no Estadão, que chamou isso de orçamento branco, que são a pouca atenção que se dá a políticas que poderiam dar uma força para a mobilidade social e para o avanço socioeconômico de pessoas negras. Então, a questão de educação infantil é muito importante porque isso influencia especialmente mulheres negras, que até saiu uma pesquisa do IPES semana passada sobre elas são desproporcionalmente mais impactadas pela necessidade de cuidado das crianças, e isso impede o avanço econômico quando as crianças acabam de nascer, depois que elas nascem, porque você não tem com quem deixar, e aí cria uma questão de dependência econômica e um fenômeno que economistas chamam de feminização da pobreza, né, de você impactar especialmente mulheres e mulheres negras. Então, isso é uma coisa, você melhorar e investir consideravelmente na questão de educação infantil para você aumentar o acesso ali, para ajudar especialmente mulheres negras nesse avanço. Outra coisa é políticas de renda básica, porque uma coisa que às vezes as pessoas não... claro que pessoas que sofrem com isso não sabem disso claramente, mas a boa parte da população no Brasil, ela vive de um pagamento para o outro, quando elas são empregadas formalmente, e quando elas não são trabalhadores formais, são trabalhadores autônomos, trabalhadores informais, eles vivem vendendo o almoço para comprar o jantar. Você vê a dependência de itens básicos como aluguel,
como comida, como transporte. Isso representa, acho que eu não vou lembrar o número de cabeça, mas em torno de 70, 80%, 70, em 70, 80% do orçamento médio das famílias brasileiras. Então, as pessoas realmente vivem né, vendendo o almoço para comprar o jantar. Então, medidas que você tem, por exemplo, de você dar considerar uma renda mínima, que está sendo muito discutida hoje, inclusive antes era uma ideia louca, né, que as pessoas falam, não, é uma ideia que o Suplicy teve, que é uma ideia que só ele tem, e que fica falando toda hora. E agora, quando você tem, na verdade, economistas liberais, mais à direita, encampando essa ideia, porque percebe-se que se você tiver um incentivo pequeno, pequeno em termos de proporcional do orçamento, mas para aquelas famílias não é pequeno, você tendo um pouquinho mais de folga para você permitir que as pessoas consigam cobrir os seus gastos básicos e conseguir investir em outras coisas, como educação, isso pode ter um impacto em mobilidade social gigantesco, em termos da questão de investimento, de empreendedorismo, da questão de ajudar as pessoas, especialmente trabalhadores não formais, que são a maior parte de pessoas negras. Então, você vai criar uma folga melhor, é aquele dinheiro que não é que vai sobrar exatamente, mas é o dinheiro que você efetivamente conseguir investir para a mobilidade social. Pesquisas vão mostrar que tem uma pesquisa do IPE também que mostra do quanto famílias ricas, elas investem em educação. No Brasil é gigantesco o número a parte do orçamento, inclusive famílias ricas, que elas utilizam para educação dos seus filhos. Tem um livro nos Estados Unidos que chama Armadilha da Meritocracia, Meritocracy Trap, que é de um professor de Yale, Daniel Markovits, que ele vai olhar e falar que esse culto o sistema econômico que a gente tem hoje, o culto da falsa meritocracia, né, da desigualdade, ela é inclusive, além de, claro, você prejudicar pessoas de classe média, pessoas pobres, inclusive prejudica as pessoas de elite, porque elas precisam constantemente pagar para os seus filhos para que eles tenham uma educação a primeira do mundo, para que eles consigam pagar para os filhos deles o mesmo e continuar nesse sistema. Isso não beneficia ninguém. Então, essa ideia de que, quer dizer, beneficia, claro, economicamente as pessoas mais ricas, mas isso também cria um peso ali do orçamento para as pessoas, enquanto que se a gente tivesse uma educação que fosse mais igualitária e acessos mais igualitários, você poderia ter um pouco mais de igualdade. Então, você tem a questão do investimento familiar, que é algo importante, medidas de renda, você tem a questão de educação infantil, especialmente no caso da questão de desigualdade de gênero, e depois o desenvolvimento mesmo cognitivo de crianças. Então, você tem quem é da área da educação, o nosso amigo o Schneider e outras pessoas vão falar, olha, as crianças se envolvem ali no começo na parte de leitura, de matemática, de conhecimentos básicos, que são essenciais para a vida, não somente se a pessoa quiser ou não, ela pode tentar ou não ir para uma faculdade, mas isso é para a vida, né? E a gente não, e boa parte da população brasileira é analfabeto funcional em termos de matemática, de português. Então, a gente percebe que você tem uma necessidade de um avanço ali nesse período. Além, claro, de você ter políticas direcionadas especialmente para a população negra, né? E aí você tem tanto da questão de habitação, de assentamentos precários, metade da população brasileira não tem saneamento básico, por exemplo, acesso à internet, que agora, no século XXI, isso vai ser um diferencial muito grande, e a pandemia está mostrando isso. Você manter o Enem como se todo mundo vivesse num lugar com internet rápida e um celular com internet 4G, que não é a realidade de boa parte da população. Então, a gente percebe que você tem essas desigualdades que, somadas, elas geram a desigualdade. Então, por exemplo, hoje eu só estou falando aqui com você porque eu sou produto dessas diferenças que, em algum momento, né, meus pais conseguiram, de certa forma, e também a sociedade permitiu que a gente tivesse alguns investimentos. Consegui bolsa para ir para estudar fora, eu investi muito mais do que colegas hoje que não estão na mesma condição na educação primária, secundária, tive condições sociais de não estar numa região onde você tinha violência policial constante, porque tem um dado do Unicef, do Fundo das Nações Unidas para a Infância, em Fortaleza, que mostra que você tem. Eles analisaram as mortes de jovens e de adolescentes em Fortaleza e viram que quase dá para você prever que a morte aconteceria a partir do abandono escolar. Então, eles ligavam diretamente o abandono escolar com a questão de violência, ser morto pela polícia e a morte de adolescentes. Então, a gente percebe que só estamos aqui, né, pessoas negras estamos aqui falando sobre essas questões porque a gente é fruto de conseguir escapar dessas diferentes armadilhas
aí na nossa vida, mas isso não é para mostrar que é possível, só basta o esforço individual, não, pelo contrário, você precisa de políticas efetivas e estruturais que consigam possibilitar que mais pessoas tenham acesso a essas medidas, né? Isso. Na sexta-feira, a gente fez uma live muito, muito interessante, Tiago, com o Gustavo, que é um dos proprietários da Carambola, que é um pessoal, ele é um trans e que ele faz toda essa parte de diversidade envolvendo uma população para começar a entrar na tecnologia, na inovação, e como isso faz a diferença, como você falou, para a família, para a região, para todo mundo que está em volta. Isso vira um círculo virtuoso, ao contrário desses círculos viciosos que a gente vive. Mas é por isso que eu queria te perguntar, né, que práticas cotidianas, além das políticas públicas, que a gente pode adotar para fortalecer a luta, não só contra a violência racial, mas contra essa tremenda desigualdade e fazer com que, com isso, a gente possa partir de um outro patamar em que, de fato, tenha mais Tiagos por aí, tá certo? Como é que a gente faz para que isso aconteça, de fato, né? Uhum. Eu acho que depende, tem muitas coisas que podem ser feitas, e eu sempre penso assim, você não precisa, as mudanças, né, elas podem acontecer, e a gente quer que aconteçam mudanças estruturais a longo prazo, mas a gente também tem que, para que elas aconteçam, elas são feitas também de pequenos passos que conseguem acumular essas mudanças, né, para a gente chegar até essas mudanças. Então, você tem, no âmbito individual, se você puder, se você tiver uma condição onde você possa fazer isso, você apoiar em medidas de solidariedade. Tem muita gente, por exemplo, tem gente ali tá no Rio de Janeiro, tem o pessoal Raul Santiago, René Silva, a Bubu Aguiar, várias pessoas que estão, ativistas que estão trabalhando com ajuda direta a comunidades vulneráveis, distribuindo cesta básica, cuidando das pessoas com índices de higiene com relação à Covid-19. Então, tem muita gente atuando ali. Em São Paulo, Uniafro, Coalizão Negra por Direitos, tem várias outras entidades ali que estão pensando. O Instituto Marielle Franco, no Rio de Janeiro, fez um mapeamento de iniciativas solidárias na época da pandemia, que são importantes a serem olhadas. Então, você tem um primeiro passo de você ajudar ali o que você puder, se você puder, na sua volta, né? Também tem a questão de você ajudar, de certa forma, a usar qualquer privilégio que você tenha para você combater o racismo, né? E aí, privilégio, às vezes é uma palavra que as pessoas ficam um pouco desconfortáveis, mas basicamente a ideia de privilégio é um lugar de conforto que você tem onde quer que você esteja. Então, às vezes você trabalha, por exemplo, num posto de saúde e você vê sistematicamente pessoas negras não serem atendidas devidamente, o médico passa 2 minutos com a pessoa e não faz nenhum exame e vai embora. Então, que você, se você puder, você possa ali tentar rever essas práticas, que você possa, se você for uma pessoa branca e está lutando contra o racismo, e não só pessoa branca com racismo, mas se for um homem e estiver num contexto numa cidade, né, sexista como a nossa, uma pessoa heterossexual num contexto ali numa sociedade LGBTfóbica, você usar a sua posição também para você, se você vê alguma violência, se você vê alguma discriminação, que você também utilize isso e você tente, de alguma forma, se posicionar naquela situação, porque no seu lugar de privilégio, em geral, você está mais protegido do que uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade. Eu acho que também você impulsionar iniciativas especialmente relacionadas à educação, eu acho fundamental. Você pensar de que forma você tem cursinhos populares, tem outras diferentes iniciativas que podem ajudar a potencializar essas iniciativas de você promover uma sociedade mais solidária, um acesso melhor a oportunidades educacionais. Então, eu acho que isso são coisas interessantes. Eu acho que no setor privado, se você tem empresa e se você trabalha na empresa, você tem uma política, efetivamente, de diversidade, e aí às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sei o que fazer, por onde começar, existe um manual. Não existe um manual, existe, claro, algumas boas práticas, e aí tem instituições como Instituto Etos, CERT, Coalizão Empresarial por Equidade de Gênero e Raça, várias iniciativas, a iniciativa Livres e Iguais pelas Nações Unidas, a questão LGBT, tem várias iniciativas que ajudam a gente a pensar alguns parâmetros interessantes, mas a ideia é tente sair do ponto A e ir para o ponto B. Eu sempre penso assim, você não precisa amanhã, se você for
uma empresa que tem só, sei lá, 10% ou menos de pessoas negras na sua empresa, talvez você não vai conseguir colocar 50% de pessoas negras amanhã na sua empresa, mas você pode tentar planejar de que em um ano você vai ter 10 ou 20%, vai ter 15, 20% e sair do ponto A para o ponto B. Então, e para isso, como você faz? Você pensa mais conscientemente sobre a questão de diversidade no seu processo seletivo, você pensa pessoas que já estão na sua empresa negras, porque às vezes elas não estão desenvolvendo profissionalmente, será que a sua empresa não está dando os incentivos para desenvolvimento profissional, uma aula de inglês, informática, outras coisas que poderiam ter um potencial muito grande na vida daquelas pessoas, e às vezes são coisas pequenas que você nem percebe direito como fazer, que você poderia fazer, para empresas e organizações da sociedade civil pensar também o conselho, quem é liderança naquelas empresas, né, de quem está ali na liderança e que lideranças mais diversas também impulsionam organizações mais diversas. Então, acho que tem muita coisa para ser feita e você, cidadão, está lá na internet sempre, seja na internet, seja online ou offline, se você estivesse lá na mesa de jantar, você tenta trazer um pouco mais de consciência sobre questões como discriminação, seja racial, LGBT, mulheres, qualquer outra, para você tentar criar uma conscientização, porque ali no começo, logo depois da democratização, muitas campanhas contra racismo focavam na ideia de falar assim, racismo é crime, né? E onde você esconde, tinha uma propaganda que falava onde você esconde seu preconceito, porque a gente historicamente, como eu falei, você tem essa ideia, tendência de jogar a questão racial ou qualquer outro tipo de discriminação por baixo do tapete. Aquela piada que seu tio faz no churrasco de final de semana, que agora a gente nem mais churrasco tem, ainda bem, pelo menos, mas ele faz no WhatsApp ou qualquer outra coisa, e que às vezes você não fala, olha, isso é discriminatório, e aí ter uma conversa honesta, não é só a questão de você lacrar em cima da pessoa, você jogar a pessoa contra a parede ou cancelar aquela pessoa, mas é efetivamente você pensar como que eu posso sentar na frente da pessoa e conversar efetivamente que existe um ser humano ali. Quando a gente fala, a gente desumaniza as pessoas, inclusive nas próprias palavras, né? Quando a gente vê na internet, assim, acontece algo grave como o George Floyd, você fala, não, mas foi culpa dele, ou algum outro discurso de ódio que você escuta na internet, e essas pessoas não entendem que é uma pessoa real que a gente está falando ali, né? Quando a gente está falando de pessoas trans, mulheres trans, homens trans e mulheres travestis podem ter devem ter um programa que para o orçamento público custa pouquíssimo, como Transcidadania, por exemplo, para que você consiga ter iniciativas da sociedade civil como Transempregos, para você ter uma oportunidade de emprego, de ascensão social, de mobilidade social, porque a expectativa de vida de pessoas trans está na faixa de 30 e poucos anos, ou seja, é um ser humano ali que você tá preservando e que você está impulsionando e deixando que a pessoa tenha uma vida saudável, digna. Então, às vezes eu acho que a gente fica perdido na questão política, a gente esquece de que efetivamente está falando de pessoas reais, de vidas reais, e que essas vidas importam, né? Não, e olha, vou dar exemplo. Eu estava como secretário de Inovação e Tecnologia lá na prefeitura e a gente colocou, assim, chamou muita gente, né? A gente tinha um programa trans, a gente tinha um programa de um número específico também de igualdade de gênero, de negros, a questão de portadores de deficiência, e faz toda a diferença. A hora que você dá o exemplo, isso é fundamental, porque as pessoas começam a dizer, opa, então outros fazem, a gente pode fazer também. Sim, sim. E é algo que ajuda, a diversidade, inclusive, ajuda a que a gente possa avançar muito mais, porque você traz pessoas com bagagens diferentes, culturais, de vida, e isso é muito mais interessante, muitas vezes, numa organização, né? E já tem até pesquisa... Não, desculpa te cortar, não. Não, mas é isso. E eu acho que é muito importante ter essa diversidade, que muitas vezes a gente só lida, né? A Mariana, que trabalhou lá comigo, trabalha agora, Mariana Sampaio, ela fala, eu estou cansado de ver só homens brancos, né? Heterossexuais nas mesas para falar, sabe? Parece que não tem nem negros, negras, mulheres, pessoas, né? Com visões diferentes, porque a gente acaba tendo visões de um jeito ou de outro muito parecidas, né? E é importante essa diversidade, né? Não, Aliás, e tem uma discriminação. O que eu ia te perguntar era o seguinte: muita gente reclama da questão das cotas, né? E eu sou absolutamente favorável à questão. Eu queria saber a tua opinião também sobre isso, né? E se você quiser comentar o que eu falei, à vontade também, Tiago. Não, então, da questão das cotas é interessante, porque
o bom de política pública é de que se você tem uma política pública e tem algum monitoramento e você consegue acompanhar ao longo do tempo, você percebe que se ela funciona ou não funciona, o que pode ser mudado, o que pode ser aperfeiçoado. Tem uma entrevista que eu acho legal para o pessoal ver, que é da professora Márcia Lima, que é uma mulher negra, professora socióloga da USP, titular da USP, que deu uma entrevista hoje na Folha falando da questão das cotas raciais, e ela disse, olha, é melhor que pessoas, ela tem uma frase forte, dizendo, é melhor que jovens negros estejam na universidade do que na frente da arma, né, de um policial. Então, você ter, ou da violência de forma geral, né, do crime organizado, algo do tipo. Quando a gente olha a política pública, a gente vê que das cotas raciais, elas funcionaram, isso tem pesquisas que mostram, de que elas têm funcionado, em termos de número de negros na universidade, de mobilidade social, tem economistas fazendo pesquisa mostrando a mobilidade social de negros que passaram pelas universidades. O rendimento acadêmico não é menor, aí tem uma pesquisa da Folha que mostrou que o rendimento acadêmico ele ou é igual, ou ele é alguns cursos maior, mas de cotista em relação a não cotista, mas quando ele é menor até menos de 5%, ou seja, quase nada, praticamente igual em relação às outras pessoas. Outra fake news, né, outra mentira que a gente tem com relação a cotas, é achar de que você tem de um lado cotas e de outro lado a questão de ter estudado ou não em escola pública ou ter uma determinada renda. Na verdade, a regulação federal da lei de 2012, de lei de cotas, combina todas essas coisas. Então, você tem 50% de reserva de vagas, e dentro de 50% você tem uma parcela para estudantes de escola pública, independentemente da renda, de escola pública com uma renda, até uma renda determinada, para pegar pessoas pobres, e nessas você tem a proporcionalidade de pretos e pardos e indígenas, que é proporcional onde está aquela universidade federal. Então, proporcional em São Paulo é uma coisa, proporcional no Bahia é outra. Ou seja, o sistema já leva em consideração a questão de escola pública e a questão de renda na própria escolha ali. Então, não é só uma coisa separada uma coisa da outra, mas são coisas conjuntas. Os casos de fraude de cotas, eles são muito mais casos, e existem, mas eles são muito mais casos anedóticos de fraude do que efetivamente uma falha no sistema. Boa parte das universidades tem mecanismos e quase todas, né, ou todas, eu acho, tem mecanismos de controle e procedimentos administrativos internos para casos de fraudes. Então, fraudes têm que ser investigadas, mas elas são um número muito menor do que efetivamente do que a internet pode achar que tem, né? Na verdade, o número é muito menor. E aí tem uma pesquisa que saiu no ano passado, começo desse ano, que é de pesquisadores americanos olhando as universidades brasileiras antes da lei de cotas, antes de 2012, que você teve ali no começo dos anos 2000, já em algumas universidades, começou Brasília, Rio de Janeiro, as cotas. E aí, antes de 2012, antes da lei de 2012, você tinha algumas universidades que tinham cotas com a questão racial, então você tinha o componente racial, e outras que você não tinha um componente racial, era só renda e pública e renda e escola pública. E o que aconteceu foi que essa pesquisa mostrou agora há pouco que essas universidades que não tiveram a questão racial como cotas ali, combinadas com a questão de renda e escola pública, elas não conseguiram inserir negros na mesma proporção que as universidades que tiveram a questão racial dentro. E a gente vê isso, a dificuldade quando você tem programas que são, em tese, né, sem olhar para a cor das pessoas, então você olha só a questão de renda e só a questão de escola pública, você não consegue inserir negros na mesma proporcionalidade. E então elas funcionaram e têm funcionado como uma importante política de inserção de negros na universidade. Tem uma dificuldade, um déficit ali de você impulsionar a inclusão efetivamente, porque tem casos de racismo, tem o racismo estrutural mesmo nas próprias universidades, no currículo, no que é ensinado. Você tem o problema de corte de bolsas e de pesquisa, por exemplo, que a bolsa de pesquisa não só corta a pesquisa no país, mas ela também corta a possibilidade de muitos jovens negros que conseguirem estar na universidade conseguirem continuar na universidade, né, conseguirem dedicar-se aos estudos. Falta ali também muitas vezes cotas efetivas no âmbito do acesso
acesso à pós-graduação, depois acesso a ser professores para quem quiser seguir carreira acadêmica. Poucas empresas, apesar da mobilização importante que você tem, poucas empresas têm políticas afirmativas. Então, tem vários gargalos ali, mas é efetivamente uma política que conseguiu ter uma inserção de negros na universidade. E a gente tem que pensar que a universidade, principalmente no Brasil, onde tem universidade pública, é um bem público. Eu lembro, além no começo da discussão sobre cotas raciais, eu nunca esqueci uma entrevista, que não lembro onde era, mas era uma mulher branca sendo entrevistada, e ela disse o seguinte, que eu sou contra a questão das cotas porque vão tirar a vaga do meu filho. E aí eu pensei assim, mas a vaga não é do seu filho, é uma vaga pública, que ela é excluída, ela é determinada por diferentes critérios. E quando a gente vai lá nos Estados Unidos, por exemplo, você tem um dos critérios também a questão racial, é a diversidade de background. Por quê? Porque isso ajuda. Eu, por exemplo, adoro dar aula numa sala de aula, você tem alunos negros, alunos que estudaram em escola pública, também com alunos de elite, alunos brancos. Acho que essa mistura faz com que você tenha um debate mais interessante do que se eu tivesse ali numa sala que todo mundo tenha estudado na mesma escola, tenha os mesmos amigos, os pais se conhecem. Então, só o mesmo grupo social. Isso ajuda na sala de aula, né? Eu tenho essa experiência pessoal. Isso ajuda também nas empresas. E é isso que eu queria comentar quando você estava falando, era que tem pesquisas que já mostram, falando da inovação ser maior em empresas mais diversas. Então, se você tem... Eu estou fazendo agora uma pesquisa que eu tenho 3 pesquisadores que estudaram em áreas diferentes. Uma pessoa estuda tecnologia, algoritmo, computação, outra estuda sistema penal, outra estudou e trabalhou no terceiro setor. Qualquer conversa que a gente tem, ela é puxada para diferentes lados, porque são pessoas que vêm de lados diferentes e o mundo, no futuro, sociedades e economias vão precisar disso. Vão precisar de sociedade, de empresas, de universidades complexas. Não tem mais aquela ideia de uma pessoa solitária que pensa o mundo. Eu, por exemplo, quando eu escrevo na Folha, não é que eu sentei um dia e veio uma inspiração. Eu, assim, converso com um monte de gente, leio um monte de coisa, me alimento de outras pessoas e aí eu vou escrever aquilo. Então, para você solucionar problemas complexos, você precisa de essa análise, né, multidisciplinar de diferentes fatores. Diferentes backgrounds e tal. E as pessoas, pessoas vindas, né, de diferentes histórias de vida e diferentes classes sociais, raças, elas ajudam também, né, a solucionar esses problemas complexos, seja na universidade ou nas empresas. Então, acho que a gente só tem todo mundo a ganhar com esse tipo de medida, né? Tiago, a gente já está aqui há 1 hora e a conversa está muito boa. Eu estou adorando te ouvir, mas a gente também, né, cada um tem as suas atividades. Queria fazer uma última pergunta que tem a ver aí com a situação que a gente está vivendo aí da pandemia do coronavírus, que tem atingido com mais intensidade a população negra, né? Aqui no Brasil, estima-se que o risco de morte por Covid-19 é 62% maior na população negra. E tem a Cris, que fez uma pergunta, que, ao mesmo tempo, os negros têm menos acesso a atendimento médico adequado. E ela pergunta, né, qual legado essa pandemia vai deixar para a questão do racismo? E também, para complementar, queria te perguntar um pouquinho sobre você. É um otimista ou um pessimista? Você acha que essa pandemia tem chance de com todos os horrores que ela provoca, ajudar que a gente possa sair um pouco melhor nessa situação, nessa questão do racismo? Ou você acha que depois a gente volta na mesma situação, a mesma caixinha, e a gente continua com os mesmos problemas em relação a essa questão que tinha antes? Então, acho que começando com a questão da pandemia, a gente tem estudado muito essa pergunta de qual será o novo normal, ou como será a sociedade pós-pandemia, né? Eu acho que, claro, que depende muito de onde você está na sociedade, né, qual a sua posição na sociedade, e se você tem, como eu, um privilégio de você poder trabalhar de casa, dar aula online, e você saber que você vai ter ali o seu trabalho, o seu salário no final do mês, mesmo em época de pandemia, isso é um privilégio enorme numa sociedade onde grande parte da população, especialmente a população negra, é trabalhador informal, autônomo, que não tem as mesmas garantias e que muitas vezes precisa continuar trabalhando de uma forma ou outra para poder conseguir se manter, porque senão não consegue sobreviver. Ainda mais com atraso com relação à renda básica emergencial, pagamento da renda básica, etc.
E aí, quando a gente olha os dados da questão da letalidade, a gente percebe que a letalidade era maior entre pessoas negras, não por uma predisposição física ou algo do tipo, mas é que são condições sociais, e inclusive de acesso à saúde, mas são condições sociais que possibilitam esse tipo de disparidade. Desde a questão de nutrição, da questão de doenças respiratórias, a questão de precarização do trabalho, as pessoas viajam muito para poder... O deslocamento médio de pessoas negras numa cidade como São Paulo, qualquer cidade grande, né, qualquer capital, é muito maior do que pessoas brancas. Isso são mais disposições e você tem uma desigualdade ali com relação a isso. Pessoas mais pobres, você tem a questão do saneamento, a dificuldade de você ter saneamento. Até algumas comunidades, né, mostrou que a Folha tinha mostrado recentemente que você tinha uma reivindicação de suspender o rodízio de água, porque as pessoas tinham que acordar super cedo para colher água num balde e para poder lavar a mão durante o dia. Então, você tem essas desigualdades que são estruturais com relação à pandemia, que potencializam que a pandemia seja mais forte em pessoas negras. Uma pesquisa publicada na 451, do Luiz Marinho, do Lab Cidade, que é uma ali da USP, que analisa a questão de cidades. Eles fizeram um mapa olhando onde estão acontecendo os óbitos na cidade de São Paulo e ligaram isso com o que eles chamam de territórios negros, onde tem mais negros ali. E você vê que no começo da pandemia começou no centro, então começou a encher os hospitais de elite, depois começou a expandir para as periferias, você teve um número de óbitos ali. E a pandemia o Covid, pelo que a gente sabe até agora, é muito cruel no sentido de que às vezes as pessoas adoecem muito rápido, elas são mandadas, muitas histórias são de pessoas são mandadas de volta para casa, vão para o hospital, para o posto de saúde, são mandadas de volta para casa porque não estão tão graves, e aí não tem um sistema, claro, um sistema eficiente de telemedicina, que para você acompanhar a pessoa e saber como ela está, as pessoas pioram muito rapidamente, acabam morrendo, e muitas vezes nem é feito teste, porque questões como problemas respiratórios ali emergenciais de última hora, que não são previsíveis, são completamente são determinantes para a morte ou não por causa do Covid. Então você tem vários fatores que afetam principalmente as populações negras. Eu acho que para que a gente tenha uma mudança efetiva, a gente precisa saber dessa realidade e não deixar essa realidade de novo ser colocada embaixo do pano. Então, exigir que tenha produção de dados sobre a raça das pessoas que estão sendo mortas, você exigir que tenha testes amplamente divulgados, né, para testes para Covid, para que a gente tenha exatamente a medida do que está acontecendo e que políticas possam ser feitas para remediar isso. E também, do lado mais positivo, você tem a questão de redes de solidariedade, que sempre existiram em comunidades pobres no Brasil e comunidades periféricas. Elas estão cada vez mais, eu acho que se fortalecendo, especialmente na questão da pandemia, por necessidade, claro, porque as pessoas efetivamente precisam comer e precisam viver. Então, você tem essa rede de solidariedade, que eu acho que é algo que pode ser potencializado cada vez mais, e tem muita gente trabalhando com isso, de ativistas trabalhando e ativistas e pessoas comuns ali atuando, ajudando de alguma forma que essa rede de solidariedade elas se perpetuem mesmo pós-pandemia, né? E aí, na questão do otimismo e pessimismo, tem uma frase que eu gosto do Luther King, que, adaptando um pouco a frase, ele fala algo do tipo que o arco da justiça ele é longo, não, o arco da história ele é longo, mas ele se enverga para a justiça. Quer dizer, as mudanças sociais profundas, elas não são de um dia para o outro, mas elas são feitas de mudanças cotidianas e de mobilizações cotidianas. Lembra que na década de 60 a gente tinha ali ainda uma luta de direitos civis, contra a discriminação, contra a segregação. Eu estava lendo um artigo recentemente com uma pesquisa, à época, uma pesquisa de opinião, falava que metade das pessoas nos Estados Unidos não eram a favor dos protestos. Acho que é muito interessante a gente perceber isso, né? Porque hoje a gente vê aquelas passeatas do Luther King super bonitas, os discursos maravilhosos. A gente pensa, não é possível que alguém era contra, só pessoas muito preconceituosas eram contra. E aí você tinha que metade da população, 40 e poucos por cento achavam aquelas manifestações muito violentas porque a polícia atacava. Então, se a gente tivesse essa discussão naquela época, a gente estaria discutindo se negros deveriam ser iguais ou não e se a gente deveria ou não ser segregado como era antes. Então, acho que a gente já avançou muito com relação a isso, mas eu acho que a gente tem que sempre lembrar que a questão da justiça ela só vai ser efetivamente concretizada se a gente tiver trabalhar todos os dias para que ela aconteça, né? A Angela Davis tem uma frase de que a democracia é uma luta constante. Não é porque a gente está numa democracia que
está tudo resolvido, muito pelo contrário. Então, acho que essa luta constante me deixa um pouco mais positivo. Eu acho que eu sou um otimista pragmático, eu não sou um pessimista, mas eu sou um otimista um pouco pragmático. Muito bom, Tiago. Preciso te falar que eu fui ano passado para Washington, visitei lá todo o Museu do Martin Luther King e sou fã dele, viu? É um Não, dos ele é ótimo. poucos políticos, ele e Obama, que me inspiram bastante e são meus ídolos porque falaram e fizeram coisas maravilhosas e que eu espero que a gente possa ter o sonho, que nem o Martin Luther King, de uma sociedade que seja muito mais igual e muito menos preconceituosa. Olha, Tiago, muito obrigado pela sua participação, papo prazer foi super meu. legal. Dizer que quem gostou, escreve para o nosso site, danielnenberg.com.br, a gente manda a live completa. Dizer que na quinta a gente vai ter a arte de conviver no isolamento com o Márcio Raschkotsky, às 18 horas. Agradecer muito ao Tiago e dizer que eu espero que o teu pós-doc, que você continue sendo essa pessoa brilhante e que possa inspirar muitos e muitos para a gente poder ter uma sociedade cada vez melhor, menos desigual e com muito mais negros em posições de destaque em todo o Brasil. Obrigado mesmo, Tiago. Obrigado mesmo. Obrigado a todos aí. E se quiserem me seguir no Te Amparo, no Twitter e no Instagram também. E, enfim, a gente continua seguindo por mais justiça também. Obrigado, aliás, Daniel. o teu artigo a gente já está colocando aí um link na nossa página também. Legal. 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 Perfeito. Olha, obrigado para quem nos acompanhou até agora. Um abraço grande para todos, um beijo em todos. Um abraço grande para você, Tiago. Até mais. Tchau. Tchau, gente.